Olá, queridos alunos! Nesse período de pandemia, precisamos ficar em casa. Mas não podemos deixar os estudos de lado. Nós do ETM sentimos muito a sua falta. Então, aperte o play, que a sua aula já vai começar. Pegue todo o seu material de estudos. Concentre-se e tenha uma boa aula. Olá, queridos alunos! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, todos se cuidando, se protegendo, em casa, realizando suas atividades, assistindo aos vídeos, ok? Vamos à nossa aula de hoje, mas antes vamos fazer nossa oração, certo? Baixem as cabecinhas, fechem os olhinhos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Amém! Não esqueçam que tia Alânia continua com bastante saudade de todos, mas junto com vocês também estou aguardando para poder nos encontrar novamente, certo? Vamos ao nosso vídeo. Nosso vídeo de hoje será uma leitura. Turma do 4º ano, disciplina de português. Leitura da página 123 e o título da leitura é O que é o consumo consciente? Vamos à página do livro, cada um pega o seu livro, acompanha a leitura, ok? Vamos lá. A ideia básica do consumo consciente é transformar o ato de consumo em uma prática permanente de cidadania. O objetivo de consumo, quando consciente, extrapola o atendimento de necessidades individuais. Leva em conta também seus reflexos na sociedade, economia e meio ambiente. E os reflexos podem ser positivos ou negativos. Ao comprar produtos de uma empresa que utiliza trabalho escravo, por exemplo, o consumidor financia essa prática abominável. Por outro lado, se comprar alimentos orgânicos ou de comércio justo, contribuirá com o setor da economia, que não utiliza substâncias tóxicas em sua produção e que não agride o meio ambiente. Aquela velha prática de lavar as mãos, de encontrar um culpado pelas mazelas do mundo, é inválida no consumo consciente. Se algo está errado, todos têm uma parcela de responsabilidade. A escassez de recursos naturais, nesse sentido, não pode ser atribuída somente às empresas, pois foram os consumidores que financiaram sua exploração. Por isso, é fundamental estar bem informado sobre os produtos e serviços que serão adquiridos ao contratados. O poder de transformação social está nas mãos dos consumidores e cabe a eles escolher como fornecedoras empresas éticas que respeitam os direitos humanos e os limites naturais do planeta. Na próxima página, os 12 princípios do consumo consciente. O Instituto Acato, procurando orientar consumidores, publicou uma cartilha contendo os 12 princípios do consumo consciente. Veja abaixo. Número 1. Planeje suas compras, compre menos e melhor. Número 2. Avalie os impactos de seu consumo no meio ambiente e na sociedade. Número 3. Consuma só o necessário, reflita sobre suas reais necessidades e tente viver com menos. Número 4. Reutilize produtos, não compre outra vez o que você pode consertar e transformar. Número 5. Separe seu lixo, reciclar ajuda a economizar recursos naturais e a gerar empregos. Número 6.
Use crédito com responsabilidade. Pense bem se você poderá pagar as prestações. 7. Informe-se e valorize as práticas de responsabilidade social das empresas. 8. Não compre produtos piratas, assim você contribui para gerar empregos e combater o crime organizado. Número 9. Contribua para a melhoria dos produtos e serviços. Envie às empresas sugestões e críticas construtivas. Número 10. Divulgue o consumo consciente. Levante essa bandeira para amigos e familiares. Número 11. Cobre dos políticos. Exija ações que viabilizem a prática do consumo consciente. Número 12. Reflita sobre seus valores. Avalie os princípios que guiam suas escolhas e hábitos de consumo. Na outra página. Antes e depois da compra. O consumo consciente não se preocupa apenas com o momento que antecede a compra de escolha de produtos e serviços. O consumidor tem também a responsabilidade de utilizar muito bem os produtos que comprou. Na iminência da escassez de recursos naturais do planeta, desperdício e excesso tornam-se os piores pecados. O consumo consciente propõe que os consumidores mudem seus hábitos e consumam somente o essencial. Pensando nisso, criou-se a chamada teoria dos 3 R's, com o objetivo de minimizar o desperdício e aproveitar ao máximo os produtos que comparamos. Teoria dos 3 R's. 1. Reduzir. Implica reduzir nosso patamar de consumo, deixar de consumir tudo o que não é realmente necessário. Se, por exemplo, uma tecla do seu telefone celular se quebra, por que não consertá-la, em vez de comprar um aparelho novo? Ou se o modelo não é o mais recente, mas o aparelho ainda funciona, por que trocá-lo? Número 2. Reutilizar. Implica utilizar um mesmo produto de várias maneiras em vez de descartá-lo. O exemplo mais comum é utilizar frascos de vidro, de requeijão como copo em casa, ou imprimir documentos pessoais no verso de folha de papel utilizada no escritório. Número 3. Reciclar. A reciclagem é uma prática essencial para a redução do volume de materiais inutilizados que irão se acumular em lixões ou aterros sanitários. Esse texto foi retirado do livro Como Funciona o Consumo Consciente. Do livro não, de um link. De Celso Monteiro. Logo abaixo tem o vocabulário do texto. O que é uma ideia básica? É uma ideia fundamental, mais importante. O que é uma prática? É um hábito, um costume. E o que é abominável? É uma coisa detestável e terrível. E o que são mazelas? São falhas, são problemas. E o que é uma iminência? É uma ameaça. Esse texto fala sobre o consumo consciente, ou seja, que a gente evite os desperdícios e também evitar de estar comprando coisas fúteis, ou seja, coisas que você... tem gente que compra coisa que nem vai usar. Compra só pelo fato de comprar, de ter, mas às vezes nem usa. Então a gente tem que ter mais consciência e procurar adquirir coisas que realmente você vai precisar. Então o consumo consciente também é isso, é você ter um controle das coisas que você vai consumir, que você vai comprar e essas coisas vão ser utilizadas na sua casa. Então, o consumo consciente é isso aí, é você ter todo um controle, é você reaproveitar, é você ter a sustentabilidade, olhar para o lado da sustentabilidade, da biodiversidade, certo? Para poder diminuir o lixo, né, na área que você mora. Então, se você reaproveita, se você recicla, se você procura fazer
as coisas tudo dentro dos conformes, certo? Então, o consumo consciente é isso aí. E todos, né, nós brasileiros, aliás, o mundo inteiro deveria se conscientizar disso, certo? Vamos agora à interpretação do texto. Na outra página, 126, por dentro do texto. Primeira questão. Segundo o texto, qual é a ideia básica do consumo consciente? Você vai olhar lá no texto e escrever aí. No número 2, consumo consciente você vai ler as frases e escolher uma frase apenas. É aquele que atende às necessidades de cada um, é aquele que satisfaz as necessidades de todos e se preocupa com a preservação do meio ambiente, ou é aquele que preserva os recursos naturais? Um dos três. Terceiro, segundo o texto, o consumidor consciente não se preocupa apenas com o momento que antecede a compra. Qual é a responsabilidade do consumidor após a compra? Você vai verificar lá no texto. Quarta questão. Quem são os responsáveis pela escassez dos recursos naturais do planeta? Quem são? O texto fala sobre o quê? Aí você vai observar isso. Você vai lá no texto que tem a resposta disso aí. Quem é que está sendo responsável pela escassez dos recursos naturais, ou seja, os recursos naturais estão diminuindo, então quem são os responsáveis? Quinta questão, releia este trecho, abre aspas. Aquela velha prática de lavar as mãos, de encontrar um culpado pelas mazelas do mundo, é inválida no consumo consciente. O que significa a expressão lavar as mãos? O que é que você acha? Você lê a frase e observe qual o sentido dessa frase aí. Lavar as mãos. O que é que você acha que é? O que significa essa expressão? Sexta questão. No caderno, explique com suas palavras o que é a teoria dos 3 R's. Certo? Essa questão aí você vai fazer no seu caderno, ok? Aí você bota a página do livro que você vai fazer. Bota aqui, sexta questão, página tal, página 126 e faz a sua atividade. Sétima questão. Você e sua família se consideram consumidores conscientes? Escreva no caderno o que vocês costumam fazer para preservar os recursos naturais e em que podem melhorar. Essas 2 questões aí você vai responder no seu caderno, ok? Por hoje é só, minha gente, certo? Continuem em casa, não esqueçam de estar higienizando as mãos com frequência, ok? E ao sair, manter o distanciamento das pessoas e utilizar máscaras, certo? Um cheiro para todo mundo. Tchau. Até o próximo. Meus amores do 4º ano, tudo bom, galerinha? A nossa aulinha de hoje é de História e é um assunto muito importante no nosso país, que foi a Inconfidência Mineira. Como o próprio nome já diz, Inconfidência Mineira aconteceu onde? Em Minas Gerais. Há muito tempo, foi no ano de 1789, quando o Brasil ainda era colônia, no começo de sua descoberta, nos anos iniciais, né? Porque o Brasil foi descoberto em 1500, isso aconteceu em 1700. E o que foi que causou a inspiração da independência dos Estados Unidos? Então, a Inconfidência Mineira, ela teve como sua inspiração a independência dos Estados Unidos, ou seja, já que os Estados Unidos se tornou um país independente, por que o Brasil não pode ser? Por que o Brasil tem que depender de Portugal? O Brasil era um país independente, ele precisava separar de
Portugal. Participantes: classes médias urbanas, militares, padres, comerciantes, estudantes, professores, funcionários públicos e a elite, prioritárias nas minas dos ouros, ou seja, era a ralé. Era o povo pobre? Não, era a classe média, pessoas intelectuais, pessoas sábias que sabia que não estava dando mais certo o Brasil ser colônia de Portugal. O Brasil tinha que se tornar independente, porque o alto pagamento do imposto, o ouro que era levado, a cobrança da derrama, porque tinha que dar o ouro todo para Portugal. O Brasil queria acabar com isso, porque ele só ficava pobre e Portugal rico, certo? Então, a Inconfidência Mineira foi um dos mais importantes movimentos sociais da história do Brasil. Significou a luta do povo brasileiro pela liberdade contra a opressão do governo português. Ou seja, o Brasil tinha que se tornar independente de Portugal. Porque Portugal só fazia retirar a nossa riqueza e levar para enriquecer o seu país. E o Brasil ficava cada vez mais pobre, certo? O Brasil ainda era colônia de Portugal. Abusos políticos e cobrança de altos impostos. Então, é que nem eu falei, o imposto hoje em dia é caro, mas naquela época era muito mais caro e era pago em moedas de ouro ou até barras de ouro, dependendo do valor do imposto. Sérias leis que prejudicavam o desenvolvimento industrial e comercial do Brasil, ou seja, o Brasil nunca crescia. Tanta riqueza, tanto ouro, tanta coisa para o Brasil ser rico, cana-de-açúcar, a exportação de cana-de-açúcar, café, ouro, era para hoje o Brasil ser um país de primeiro mundo, mas tudo que era retirado daqui pertencia a Portugal. Então, o que foi o fim da revolta? Como aconteceu? A delação de 3 participantes da conspiração, ou seja, 3 pessoas que faziam parte dos revoltosos, da que iriam fazer a revolta, que nem chegou a acontecer. Eles delataram, eles contaram que iria ter a revolta antes dela existir, né? Uns dedos duros, né? Que chegou lá e falou todas as informações. Todos os integrantes do grupo da Inconfidência foram perdoados ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado. Então, de todos os participantes, uns foram perdoados, uns ficaram presos, mas apenas um, que foi Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, ele foi condenado à morte. Ele foi enforcado e depois teve o seu corpo esquartejado e jogado em via pública, como um amedrontamento à população para que ela não fizesse mais esse tipo de revolta, que acabou que nem existiu, né? Vejam bem como as coisas antigamente eram difíceis, né? Então depois vão lá no livro, ler sobre esse assunto, ver lá as informações sobre esse conteúdo, responde a tarefinha de livro, responde o das folhas, tá? Qualquer dúvida, a Tia Andressa tá aqui para ajudar vocês. Tchau, tchau!